Lembrar que o trocador de calor, o objetivo dessa operação unitária é a troca térmica entre dois fluidos ou mais, com diversos objetivos. Que objetivos? Pode ser para refrigerar, para aquecer, para congelar, para formar vapor. Então, o trocador de calor, ele tem ali uma ampla faixa de aplicação, muito utilizado aí em diversas indústrias, justamente porque eu vou conseguir intercambiar uma energia de um fluido para outro fluido de forma normalmente indireta, quando eu tenho ali uma parede que separa esses dois fluidos, evitando, então, a mistura entre esses dois fluidos. Vimos que no trocador de calor, que a temperatura não é constante de troca térmica. Essa temperatura ela vai alterando de acordo com o comprimento desse trocador. Então, da equação que vimos, a equação de lei de resfriamento de Newton, que é Q, U, A, esse ΔT aqui tem que ser um ΔT médio. Esse ΔT médio é importante ele lembrar que ele é calculado por uma integral, que aí eu consigo determinar qual que é esse médio que eu tenho de temperatura. Sempre eu vou ter um trocador de calor aqui, então, vamos pensar que eu tenho um trocador de calor, que eu posso ter correntes paralelas e correntes opostas, só para lembrar aqui, correntes. Então, eu tenho aqui correntes paralelas, e eu posso ter correntes cruzadas ou contracorrente, em que eu tenho aqui, então, a minha entrada diferente no meu local de saída. Não foi muito falado ontem, então, correntes paralelas e contracorrente em um trocador de calor. Lembrando que o que eu representei aqui de vermelho seria o fluido quente e o que eu representei de azul, o fluido frio. As correntes paralelas ali normalmente são utilizadas quando eu tenho um processo em que eu não tenho um fluido que é termorresistente. O contracorrente nós temos ali normalmente com processos aí, produtos com uma resistência maior à temperatura. Porque se eu pedir para fazer um gráfico das temperaturas, 900 graus Celsius, e saía a 600 graus Celsius. Depois, o fluido frio meu entrava a 600 graus Celsius e saía 500 graus Celsius. Se eu fizer um gráfico aqui dessa área A até uma área 0, tá? Até a área A, vamos pensar que um gráfico começa a área igual a 0 até uma área A. E aqui vai ser as minhas temperaturas em graus Celsius. Se eu pensar aqui, eu tenho 900, que é a minha temperatura TQE, que é a temperatura do fluido quente de entrada. Depois eu vou ter uma diminuição aqui até atingir os 600 graus Celsius. Vou até fazer aqui de vermelho, porque esse é o meu fluido quente. Então, meu fluido quente aqui teve uma diminuição até atingir ali 600 graus Celsius. Depois, eu tenho aqui o meu fluido frio, que ele começa a 100 graus Celsius e vai até 500 graus Celsius. Então, eu já vou fazer aqui, só para eu ter uma ideia. Então, esse é o deltas, os deltas de temperatura, dependendo do local que eu tiver aqui, qual a área 1, uma área 2, eu tenho uns deltas, esse é o delta T, aqui é meu delta T. Meu delta de temperatura é diferente, aqui delta T1, delta T2. Então, naquela fórmula Q, U, A, delta T, esse ΔT não é constante. Aí, o que nós fizemos? Nós calculamos o LMTD,
que é a média logarítmica do diferencial de temperatura, para que a gente consiga calcular qual que é o calor trocado, que é o Q, ou então qual que é a área necessária de transmissão térmica no caso de trocadores de calor. É importante aqui mostrar, viu, gente, porque a entrada é uma zona e a saída é outra zona. Porque aqui no trocador contra corrente ainda eu mantenho o mesmo fluido, 900 graus Celsius entrando, 600 graus Celsius saindo, entrando 100 graus Celsius e saindo 500 graus Celsius. Como que é o desenho dessa minha temperatura com a área? Eu vou fazer aqui, fazer de preto de novo, né, para ficar igual. Eu tenho aqui, então, o gráfico da área pela temperatura. Agora, o que eu tenho? Meu fluido quente, ele entra a 900 graus Celsius e sai a 600. Da mesma forma. Sai a 600 graus Celsius aqui. Então, ele está caminhando para cá. Meu escoamento aqui, só pensar que ele está caminhando ali para a direita. Agora, o meu fluido frio do trocador ali em contracorrente, meu fluido frio entra aqui a 500 graus Celsius, quer dizer, ele sai aqui no local de entrada do 900 e vai estar aqui entrando a 100 graus Celsius. Então, deixa eu colocar aqui. Ele vai entrar a 100 graus Celsius e vai chegar até 500. Desenhar aqui foi meio difícil, mas aqui a minha setinha é para cá, para mostrar então que ele está indo em outra direção e o vermelho aqui, o fluido quente, para aumentar essa setinha aqui, ele está indo para a direita e o fluido frio está indo para a esquerda. Então, esse é o gráfico do diferencial de temperatura que eu tenho do fluido em contracorrente. Normalmente aí é um pouco mais constante em relação ao fluido como ele está na configuração correntes paralelas. Lembrar que o LMTD, nós vimos aqui que o LMTD é o diferencial das temperaturas de entrada menos o diferencial das temperaturas de saída sobre Ln do diferencial de temperatura de entrada sobre o diferencial da temperatura de saída. Lembrar que as temperaturas de entrada são a temperatura do fluido quente na entrada menos a temperatura do fluido frio na entrada, e as temperaturas de saída, temperatura do fluido quente na saída menos temperatura do fluido frio na saída. É importante aqui dizer que esse LMTD, ele foi calculado com algumas condições que eu disse lá no início, quando nós fomos, que eu mostrei aquelas integrais, que às vezes pode ter ficado um pouco, o que é isso que a Gisele está falando aqui, mostrando, até chegar ao LMTD. São algumas condições. Primeira delas, regime permanente. Nada, então, vai mudar com o tempo. Segundo, calor específico constante. Ele não vai mudar com a temperatura. O calor específico dos meus fluidos, tanto o fluido quente como o fluido frio, eles não vão mudar com a temperatura. Normalmente se utiliza valores médios. Outra coisa também que foi feito, o escoamento perfeitamente desenvolvido. Isso aqui vocês devem ter visto com a Letícia também, desenvolvido. E outra coisa também, o U tem que ser constante. Então, dependendo do exercício ou do local que vocês forem trabalhar, eu usar um trocador de calor, eu não puder utilizar essas 4 hipóteses, eu vou ter que fazer uma correção desse LMTD. Esse LMTD eu vou ter que utilizar um fator de correção, ou então eu vou utilizar uma outra forma de calcular esse delta de temperatura. Aqui a gente não vai ver isso, então, assim,
Só para vocês ficarem em mente, no material lá no portal, na apostila, tem isso, que a gente fala que a outra forma de calcular é com coeficiente de capacidade, que é chamado NTU. Eu posso calcular o calor trocado e qual que é a área necessária num trocador de calor. Aqui a gente só vai calcular o LMTD. Então, caso vocês forem utilizar isso mais para frente, lembre-se que para utilizar o LMTD, eu tenho que ter essas hipóteses, tem que ser cumpridas no meu sistema. Regime permanente, o calor específico não vai ser função da temperatura, ele vai ser um valor médio. O escoamento tem que ser totalmente desenvolvido, é que vai indicar que os coeficientes de troca de calor por convecção e o coeficiente global são constantes ao longo da troca térmica, que foi o que eu falei aqui, o U constante, que são as resistências térmicas, que normalmente isso não acontece. Então, eu tenho que utilizar uma outra forma de cálculo, que é o NTU, que é um coeficiente de transmissão térmica, que também não é muito difícil de aplicar, mas a gente só vai ver aqui o LMTD. Então, o que é esse exercício 1 que está no slide? Ele fala: considere um trocador de calor casca e tubo, nos quais os tubos possuem 0,0254 metros de diâmetro externo. Esse trocador é utilizado para resfriar uma solução de 95% de álcool etílico com calor específico igual a 3.810 joule por quilograma Kelvin, de 66 graus Celsius a 42 graus Celsius, escoando a uma vazão de 6,93 quilogramas por segundo. O fluido refrigerante é água, então quer dizer que o meu fluido quente é a solução de 95% de álcool etílico. Aí agora ele fala, o fluido refrigerante, então o meu fluido frio, é água, com calor específico de 4.187 joule por quilograma Kelvin, disponível a 10 graus Celsius, e uma vazão de 6,3 quilogramas por segundo. O trocador de calor possui 72 tubos e o coeficiente global de transferência de calor, baseado na área externa de um tubo, é igual a 568 watts metro quadrado Kelvin. Aí o que ele pede? Calcule a área de troca e o comprimento do trocador para cada uma das seguintes configurações: trocador de calor com correntes em paralelos e trocador de calor contra corrente. Então, a primeira coisa que é importante fazer aqui é desenhar. Desenhar para eu conseguir enxergar o que o exercício me deu de dados. O que eu tenho de dados aqui para conseguir resolver o exercício. Então, a primeira coisa aqui, ó, vou fazer o desenho que eu tenho do trocador. Se eu conseguisse fazer uma reta, seria muito, muito ótimo. Quente, que ele me mostrou aqui. Lembrar aqui que eu tenho um fluido quente, que é minha solução de álcool. Ela entra e vai sair aqui. Meu fluido quente, ele falou que entra 66 graus Celsius e sai a 42 graus Celsius, numa vazão mássica de 6,93 quilogramas por segundo. E tem um CP de 3,81, vou fazer maior aqui, né? Tem um CP de 3,81 kJ por quilograma Kelvin. Eu já transformei, tá? Que ele me deu 3.810, eu só transformei ali, andei 3 casos, já coloquei quilojoule, para ficar mais fácil. Em seguida, nós temos o fluido frio, que é o fluido refrigerante, que é a água. Primeiro, eu estou fazendo a letra A, correntes paralelas, tá bom? Então, por isso, meu fluido frio vai entrar no mesmo local no meu trocador de calor que o fluido quente. Então, entra aqui o fluido frio com uma temperatura de 10 graus Celsius, uma vazão máxima de 6,3 quilogramas por segundo e um CP, que aqui eu sei que é água, 4,58
187 kJ por quilograma vezes Kelvin. Sai, aqui ele já não me falou qual que é a minha temperatura em graus Celsius. Todo fluido quente vai entrar, vai sair, e todo fluido frio vai entrar como 6,3, vai sair como 6,3. Então, o balanço de massa não é necessário nesse caso. Por quê? Eu vou considerar que o meu regime é permanente, não há perda de massa e essas coisas. Correntes paralelas, tá? Porque beleza, ele pede o quê? Calcule a área e o comprimento. Para eu calcular a área, qual a expressão que eu vou usar? Q, U, A vezes LMTD. O calor trocado eu não tenho. O U, ele já me falou, que é 568 watts metro quadrado Kelvin. A área é o que eu quero calcular, e o LMTD, para eu calcular, eu tenho que ter as temperaturas. Então, o que eu tenho que calcular? Primeira coisa, a temperatura. Qual temperatura? Essa temperatura X. Mas como que eu calculo essa temperatura? Pode até fazer aqui uma barreira, tá, gente? É calor indireto. Isso, igualei os Qs. Por que você pode igualar os Qs? Porque o calor não é perdido para o ambiente. Então, todo o calor liberado pela a redução de temperatura da solução de 95% de álcool etílico tem que ser o calor absorvido pela água. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar que o calor que eu tenho, calor da solução de álcool etílico, vou colocar aqui, álcool etílico, tem que ser igual ao calor da água, que é meu fluido refrigerante. Ou então, vou colocar aqui, calor absorvido tem que ser igual ao calor liberado, que é o que a gente já viu aí diversas vezes. Só colocar os iguais aqui, igual. Então, pode ser essas duas formas. Então, como que eu calculo o calor liberado pelo álcool etílico? Eu sei que é a vazão mássica do álcool etílico vezes o CP do álcool vezes o ΔT também do álcool. Esse é o calor liberado. Qual que é o da água? Vazão mássica da água vezes o CP da água vezes o ΔT da água. Vazão mássica que eu tenho de álcool, 6,93 quilogramas por segundo, vezes 3,81 kJ por quilograma vezes Kelvin, vezes... Aqui, lembrar como é calor liberado, isso aqui é em módulo, né? Eu vou igualar em módulo, porque o calor liberado, ele é negativo. Então, para ele ficar positivo, eu vou fazer a temperatura maior igual a menor. Ou então, quem não entender isso, achar melhor, não colocar em módulos, pode colocar aqui que o calor liberado tem que ser que calor liberado menos o calor liberado tem que ser igual ao calor absorvido. Então, o que eu já vou fazer? Porque normalmente a gente coloca a temperatura final menos inicial, que é um delta, né? Então, seria 42 menos 66. Como tem esse sinal de menos aqui, ó, eu já vou fazer o quê? 66 menos 42, para dar um valor positivo. Então, 66 menos 42. Aqui, como é a minha mudança de temperatura, eu vou já colocar em Kelvin, tá? A minha, lembrar aqui, né, porque dá a mesma coisa, delta de Kelvin e delta em graus Celsius. Vazão mássica de água, então 6,3 quilogramas por segundo, vezes 4,187 kJ por quilograma, vezes Kelvin, vezes a temperatura da água, que vai ser meu X, menos 10 graus Celsius. 633,68, vamos ver qual a unidade,
Kelvin com Kelvin cortei, quilogramas com quilogramas eu cortei, quilojoule por segundo, que é o calor liberado, é o total do calor liberado, ou calor trocado, tá? Então, agora eu já tenho um valor total. É igual, opa, passou aqui, 6. O diferencial de grau Celsius com grau Kelvin, ou Kelvin, né, que não fala grau, é o mesmo. Então, eu sei, tanto é que eu pude colocar aqui 66 menos 42, que era um grau Celsius em Kelvin. Exatamente, que está correto. Como que eu vou montar aqui para que a minha expressão fique correta? O mais simples aqui, para eu conseguir fazer, é transformar e não ter erro nenhum, tá? De temperatura, 0,15. E minha temperatura do fluido de entrada é 10 graus Celsius. Para eu fazer aqui, então, minha temperatura do fluido de entrada em Kelvin é 283,15 Kelvin. Que aí não tem muito erro para eu montar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O delta de temperatura é o quê? X mais 273,15 menos 283,15 Kelvin. Que não é isso, ó? Quem tiver dúvida, ó, só fazer assim, ó. É o quê? A temperatura X menos a temperatura de entrada lá, que é 10. Então, aqui agora eu já consigo fazer mais sem erro. Porque aqui agora vai dar exatamente o que a gente tinha feito, x menos 10, mas já dá os Kelvin, que vocês vão ver que vai dar exatamente parecido aqui, ó. Então, 6,3, vou manter aqui quilogramas por segundo, vezes 4,187 quilojoule por quilograma, vezes Kelvin, vezes x menos 10. Kelvin, não foi isso que deu aqui, ó? Se eu tirar aqui, senão fica parecendo que tá dividido. 273,15 menos 283,15 dá 10. Exatamente o que eu mostrei para vocês. O delta de temperatura em Kelvin é a mesma coisa do delta de temperatura em graus Celsius. Aí agora eu faço a multiplicação, vai cortar esse com esse, vai cortar quilograma com quilograma. Eu vou ter aqui só tomar cuidado na primeira multiplicação, tá? Que eu corto e depois o x eu mantenho constante aqui. Então, 6,3 vezes 4,187, eu vou ter o primeiro aqui igual a 26,38 quilojoule por segundo vezes o Kelvin vezes x, desculpa, Kelvin x, mais, quer dizer, menos, né, que é a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. Então, menos, não errar aqui, que é um sinal de menos, 6,3 vezes 4,187 vezes 10, eu não precisava de fazer essa conta, porque é a mesma aqui, só vou multiplicar por 10, menos 263,78. 78, como aqui eu tinha transformado, vai dar um pouquinho diferente. Aí aqui sim vai dar quilojoule por segundo. Mais 636,32, já estou somando com esse daqui, tá? Já vem para cá, ó. Mais 263,78 quilojoule por segundo, vai ser igual a 26,38 quilojoule por segundo, Kelvin vezes X. Então, aqui eu tenho 900,101 quilojoule por segundo, é igual a 26,38 quilojoule por segundo, X. Então, eu faço divisão, 26,38, eu tenho aqui a temperatura X de 34, que eu tenho aqui
graus Celsius. Ou 34,2, tá? Depois que eu achei, então, a temperatura aqui da água, o que eu faço? Para achar o LMTD, então, vou fazer aqui o LMTD. LMTD, eu sei que é os deltas das temperaturas de entrada menos os deltas da temperatura de saída sobre Ln do delta da temperatura de entrada sobre delta da temperatura de saída. Quais são os deltas da temperatura de entrada e quais são os deltas das temperaturas de saída? Só voltar aqui no exercício, temperatura de entrada, quando A igual a 0, temperatura de saída, A igual a A. Então, o delta de temperatura de entrada, 66 menos 10, 66 menos 10 graus Celsius, e o outro é de saída, 42 menos os 34,12. 42 menos os 34,12 graus Celsius. Aqui a gente tem 56 graus Celsius, 42 menos 34,12, 7,88 graus Celsius. Então, aqui, LMTD 56 menos 7,88 graus Celsius, dividido por Ln de 56 graus Celsius sobre 7,88 graus Celsius. Eu vou achar aí um LMTD, se vocês fizerem a conta, de 24,7 graus Celsius, se eu aproximar. Deixa eu só rever as contas, né? 56 menos 7,88. Se alguém tiver feito aí, pode me falar, viu? Certinho? Então tá, 24,7. Achei, então, o LMTD. Agora a gente vai para a parte final do exercício, que é o quê? Calcular o valor da área. Então, o cálculo da área do trocador de calor. O que eu vou precisar desse valor, né? Eu sei que o calor trocado tem que ser igual a U vezes A vezes LMTD. Então, aqui eu sei que a área vai ser igual a o calor trocado dividido por U vezes LMTD. O valor de U, ele já me falou, o calor trocado a gente sabe que é esse daqui, 633,68, porque o calor trocado, eu posso até vir aqui colocar o calor absorvido é igual ao calor liberado, que é igual ao calor trocado. O calor trocado é exatamente esse. Então, o que eu tenho aqui? 633,68 kJ por segundo, dividido por U, que é 568 watts metro ao quadrado, vezes Kelvin, vezes LMTD, 24,7 graus Celsius. Aí vai, né? De novo, Gisele. Olha o tanto de unidade que está diferente aqui. O que a gente pode... Porque o que é quilojoule por segundo? Essa aqui de cima é quilowatts. Então, o jeito mais fácil para eu resolver esse exercício é eu transformar o U em quilowatts. Se o meu U é 568 watts metro ao quadrado por segundo, para eu transformar ele em quilowatts, é só eu dividir por 1000. Então, o que? 0,568 quilowatts metro ao quadrado vezes Kelvin. Então, eu só vim aqui 0,568 quilowatts. Então, isso aqui eu já corto, essas duas unidades. Aí, agora vem a mesma coisa aqui, 24,7. Tomar cuidado que muita gente, às vezes, na prova, vem aqui e soma com os 273. O que é o significado de LMTD?
Não é uma delta de temperatura médio, só que aí eu tenho logaritmo. Se vocês fizerem toda essa, vamos pensar que esse LMTD que a gente colocou, transformar tudo aqui em Kelvin, vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Por quê? Um delta de temperatura em Kelvin é a mesma delta de temperatura em graus Celsius. Então, isso aqui eu já posso considerar que é Kelvin. Então, eu tenho 24,7 graus Celsius, ou Kelvin, porque o delta de temperatura, quando eu trabalho tanto com Kelvin como graus Celsius, é exatamente o mesmo. Então, agora eu já vou conseguir cortar o Kelvin com o Kelvin, vai ficar aqui sem unidade, que eu já cortei, e aqui no denominador, 1 sobre metro quadrado, que vai passar para cima, então minha unidade vai ficar metro quadrado, que é a minha unidade de área. Então, o que eu tenho? 633,68, divide por ponto 568 e 24,7. Então, a minha área aqui, 45,167 metros quadrados. Acabou o exercício? Nossa, eu só fui aumentando a letra. O que ele falou? Ele pediu, calcule a área de troca. Beleza, nós calculamos. Aí agora quer saber o comprimento do trocador de calor para uma das seguintes. E o comprimento para as seguintes configurações. Trocador em paralelo e trocador em contracorrente. Então, o que eu preciso saber ainda? O comprimento. Aí vamos voltar aqui. É um trocador de calor casca e tubo, nos quais eu tenho um diâmetro do tubo aqui de 0,254 metros, diâmetro externo, então quer dizer que eu tenho um tubo e vou ter a casca, né? Esse aqui é o meu diâmetro externo, que é claro que todo tubo eu tenho uma espessura, ele é feito de um material, então esse aqui é meu diâmetro, se eu pensar que ele me deu aqui, ó, é o diâmetro externo. Porque o fluido que está percorrendo, deixa eu colocar aqui, voltar para minha tela, para vocês conseguirem entender. Aqui dentro vai escoar um fluido quente, dentro do meu tubo. Ou vice-versa, tá? Vai depender aí da configuração. E aqui do lado de fora, eu tenho o meu fluido frio escoando. Então, a área de troca térmica é meu escoamento, o meu diâmetro externo. Então, ele fala que tem esse diâmetro de 0,0254 de medida, e ainda ele fala, o trocador possui 72 tubos, então não quer dizer que tem apenas um tubo, aqui eu vou ter aqui milhares de tubos, né, eu vou ter aqui um monte de tubo aqui, vou ter N igual a 72 tubos. Beleza, aí o que eu tenho que saber? Eu sei o diâmetro e sei qual que é a área que eu preciso. A área de troca térmica nós já calculamos aqui. A área de troca térmica tem que ser 45 metros quadrados, não graus, né? Eu sei, então, que eu preciso dessa área de troca térmica se fosse apenas uma casca e um tubo concêntrico. Só que agora eu tenho uma casca e vários tubos, são 72 tubos, para trocar calor. Então, o que eu sei? Eu sei que a área que eu tenho de troca térmica, que foi essa que a gente achou, ela tem que ser igual ao quê? A área do diâmetro externo, que é o que? Π D, vou colocar o diâmetro em maiúsculo, que eu tenho aqui o diâmetro, vezes o quê? Que ele quer saber o comprimento, né? Vezes o comprimento, vezes o número de tubos. A área do perímetro, né, gente? O que é o perímetro, né? Eu só quero essa parte aqui, ó, da minha circunferência. É ela que troca calor. É essa parte aqui externa, né, que eu tenho do meu tubo, esse meu diâmetro externo vai trocar calor com
o meu fluido quente ou fluido frio que vai estar em contato. Então, essa área de troca térmica, πdL, seria ali o perímetro em volta desse meu tubo de diâmetro 0,0254, vezes o número de tubos que eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Então, a área de troca térmica é 45,167 metros quadrados, é igual a π vezes 0,0254 metros, vezes o meu L, que eu quero determinar, vezes 72, que é o número de tubos que eu preciso determinar. Então, 45,167 metros quadrados dividido por π vezes 72 vezes 0,0254 metros. Vou colocar aqui entre parênteses para não ter problema, é igual ao meu comprimento. O comprimento aí, se vocês forem ver, então, 45,167 dividido por 3,14 dividido por 72,0254. Vai dar um comprimento de, vai cortar metro com metro quadrado, 7,87 metros. Então, cada tubo meu, cada um daqueles tubinhos de 70, os 72 tubos tem um comprimento de 7,87 metros e um diâmetro externo ali de 0,0254 metros. Com isso, eu consigo uma área de troca térmica de 45 metros quadrados. Então, lembrar que aqui a área de troca térmica, eu estou olhando o perímetro, aquele perímetro total aqui que eu tenho de um cilindro, né? Porque eu tenho um comprimento L e um diâmetro aqui externo, que a gente chamou de D. Então, eu fiz aqui πd vezes L, que é aquela área externa que eu tenho. Não tem essa área aqui, né? Porque eu não estou olhando essa área que eu estou preenchendo aqui, eu estou olhando a área que eu vou preencher aqui agora em azul, ó, essa áreazinha aqui total que eu preciso, que é a área de troca térmica, que é o quê? O πd vezes o L. O próximo exercício está lá como exercício 2, tá? Nos slides. Deixa eu chegar ele só um pouquinho aqui para cá, para ele ficar. Depois eu conserto aqui. É um exercício um pouquinho maior, tá? O que ele tem? Ele tem benzena obtida a partir de uma coluna de fracionamento na condição de vapor saturado a 80 graus Celsius. Ele quer, gente, só um pouquinho, né? Aqui eu fiz para corrente paralelas. A letra B contra corrente. O que vai alterar? Até voltar aqui, né? O que vai alterar na letra A? Da letra A para a letra B. Ou aqui para baixo aqui. Ninguém nem me lembrou, né? Que tinha a letra B. Letra B. Vou fazer o desenho aqui. Tenho o meu trocador de calor. Contra corrente. Vai sair aqui. Então, vai entrar o meu álcool etílico, 95%, e vai sair. Quais as condições que ele entra? Ele entra lá na temperatura de, deixa eu voltar aqui e olhar, 66 e sai a 42. Da mesma forma, eu tenho os meus dois fluidos, 66 graus Celsius e sai a 42 graus Celsius. Qual a vazão? 6,93 quilogramas por segundo. Com o mesmo CP, porque eu estou utilizando o mesmo fluido. A única coisa que eu mudei é a forma que o fluido vai entrar no meu equipamento. Só que aqui agora vai entrar água a 10 graus Celsius e vai sair a uma outra temperatura Y. Aí vai a minha pergunta. Essa temperatura Y, ela vai alterar? Vai ser outro valor? Não vai ser os 34,12 que a gente achou? Como que eu preciso saber? Como que a gente encontra a temperatura? Eu sei que o calor
trocado tem que ser igual ao calor liberado e o calor absorvido, não é isso? A soma. E eu sei que o calor liberado, nós já calculamos, é o calor do álcool, que é 633, alguma coisa lá que eu não lembro, quilojoule por segundo. Se eu fizer da mesma forma ali, igualar os valores da água, eu vou achar que esse Y aqui vai ser os 34,12 graus Celsius, que a gente já achou anteriormente. Então, sabendo esse valor aqui, a única coisa que vai mudar vai ser o meu LMTD, porque aqui agora, meu LMTD, eu tenho os deltas da entrada e das saídas diferentes do que na corrente paralela. O que vai ser aqui, então? Os deltas de entrada aqui, vai ser o quê? Eu vou chamar aqui da minha porção de entrada e aqui a minha porção de saída. Então, o delta de entrada é 66 menos 34,12 graus Celsius, e o delta de saída vai ser os 42 menos 10 graus Celsius. Então, o meu LMTD vai ser diferente e, consequentemente, eu sei que a área é o calor trocado, o A vezes LMTD. Aqui a minha área, então, vai ser o calor trocado, que eu sei 633 kJ por segundo, dividido por 0,538 quilowatts metro quadrado vezes Kelvin, vezes o LMTD que eu calcular aqui. Então, essa vai ser a área que vai alterar aqui apenas o valor de LMTD. Como nós vimos lá na aula passada, vocês vão ver que o LMTD, ele vai dar aqui um valor, se alguém tiver calculado, já pode até me falar, viu, quanto que deu. Vai dar um valor aqui menor, meu LMTD, então a área, consequentemente, vai dar um valor um pouco maior. 31,98 graus Celsius. Obrigado, viu, Alessandro? Então, a minha área aqui vai dar, alguém já calculou também? 633, quanto? 633,68. Ponto 68 divide por ponto 538 por 31,98. Minha área aqui vai dar 36,83 metros quadrados, quando eu tiver correntes cruzadas. Normalmente eu coloco correntes cruzadas, aqui correntes paralelas, para ficar mais fácil. O seu deu outro valor? Vai. Vamos lá, né? 633,68 divide por 568. Ah, porque é 38, aqui é 68. Eu coloquei errado, então o seu tá certo, tá? É 568, eu tinha colocado 538. 34,97 metros quadrados. O comprimento, consequentemente, vai dar menor. Se a minha área deu menor aqui também, então, para achar o comprimento, nós vimos que, vou colocar aqui a área de troca térmica, é πd vezes L vezes N, que é o número de tubos. Então, a área 34,87 metros quadrados, dividido por π, 0,0254 metros, vezes 72, esse é o meu valor de L. Então, o L aqui vai ser 34,87 dividido por π, dividido por 72, eu tenho 6,7 metros. Correntes opostas. Então, aqui a diferença ali, quase ali eu tenho 1 metro de diferença. Acabou que eu nem ia resolver, mas eu resolvi porque já é mais rápido, né? Quando eu tenho já o calor trocado, fica mais fácil de calcular. Então, a diferença aqui não é nas temperaturas, porque as temperaturas vão ser idênticas, porque o CP é o mesmo, a vazão máxima é a mesma, e o meu calor liberado ali é o mesmo, então a temperatura de saída da água vai ser idêntica.
O que vai alterar vai ser o LMTD, pela configuração que foi escolhida, e, consequentemente, a minha área e o meu comprimento vão ser diferentes. Tranquilo? Alguém com alguma dúvida? Passar, então, para o exercício 2. O que ele fala? Ele fala que eu tenho benzeno, é obtido a partir de uma coluna de fracionamento na condição de vapor saturado a 80 graus Celsius. Ele quer que determine a área de troca térmica para condensar e subresfriar cerca de 3.630 quilogramas por hora de benzeno até 46 graus Celsius, se o fluido refrigerante for água, escoando com fluxo máximo de 18.140 quilogramas por hora, disponível a 13 graus Celsius. Compare as áreas supondo escoamento em correntes opostas e correntes paralelas. Um coeficiente global de troca de calor, U, é 1.135 watts metro quadrado Kelvin, pode ser considerado. Aí ele fala, sabe-se que para o benzeno a entalpia de vaporização é 394,5 kJ por quilo, e o calor específico também do benzeno, 1.758,5 joule por quilograma grau Celsius. E o CP da água, ele fala aí de 4.186,9 joule por quilograma grau Celsius. Aí, então, tem que fazer da mesma forma do exercício anterior, calcular as duas configurações, tanto troca de calor quando eu tiver um trocador de calor em correntes paralelas e em correntes opostas. Primeiro que eu vou fazer aqui, correntes paralelas, tá? Primeira coisa para fazer, desenhar meu trocador de calor. Desenhar o trocador de calor. Entra aqui a corrente quente, vai ser o benzeno. Então, entra benzeno na forma de vapor saturado a 80 graus Celsius, com uma vazão de 3.630 quilogramas por hora. Então, aqui eu já peguei, entrou vapor saturado, 80 graus Celsius, ele quer que determine a área para condensar e subresfriar. Então, o que quer dizer? Esse benzeno a 80 graus Celsius na forma vapor, ele vai sair de 80 graus Celsius na forma vapor e vai virar 80 graus Celsius na forma líquida. Isso é condensação total. E depois ele vai sair lá ainda, que ele falou, na forma de benzeno líquido a 46 graus Celsius. Aí ele fala que o meu fluido refrigerante vai ter algumas condições, que vai ser a água, vai escoar numa vazão de 18.140 quilogramas por hora, tá a 13 graus Celsius. Não falo o tanto que sai aqui. Vai sair numa temperatura Y. Além disso, ele fala que eu tenho correntes paralelas. Vou colocar aqui. Correntes paralelas, essa daqui. Ele fala o valor de U, que é de 1,135 quilowatts metro quadrado vezes Kelvin. Me fala o CP da vaporização, o calor específico. Por que eu deixei esse espaço aqui? Ele fala que eu tenho uma parte que vai condensar e uma parte que vai subresfriar. Então, para ficar mais fácil no exercício, eu vou chamar aqui essa zona de condensação e aqui a zona de subresfriamento. Sabendo disso, zona de condensação.
para o benzeno, tá? O que que acontece? Então, o benzeno sai de 80 graus Celsius vapor aqui do nosso lado esquerdo e vai dessa zona de condensação, vai sair aqui na forma de 80 graus Celsius líquido. Depois ele vai sair a 46 graus Celsius depois da zona de subresfriamento. Na água, o que que eu tenho? A água ela vai entrar a 13 graus Celsius nessa zona de condensação e vai aumentar de temperatura. Então, ela vai sair aqui com uma temperatura X, que eu também não sei, que eu preciso determinar. Vai sair, então, nessa zona de condensação com uma temperatura X e depois vai sair ali com uma temperatura Y também, que eu não sei. Ele quer que eu calcule qual que vai ser a minha área 1 e a minha área 2. Então, ele quer saber a área total, que é o somatório de área 1 mais área 2. Essa é o que o exercício está me pedindo. Então, o que que eu tenho que fazer primeiro? Alguém chuta? Calor trocado na zona de condensação. Condensação é mudança de fase, não é, gente? Se é mudança de fase, Q, ou K maiúsculo, tá? Ou Q maiúsculo, calor trocado vezes vazão máxima vezes o delta H. Que eu vou até colocar aqui, tá? CP delta T, como é mudança de fase, vazão máxima vezes delta H. Ele já me deu esse delta H, não deu aqui, ó? Entalpia de vaporização é a mesma coisa de entalpia de condensação. Quem tiver dúvida, vai aqui o gráficozinho de novo, do patamar. Eu tenho esse patamarzinho aqui. Para cá, vaporização. Para cá, condensação. Então, é exatamente o mesmo valor. Então, o calor trocado aqui na zona de condensação, calor trocado, vai ser a massa de benzeno, 3.630 quilogramas por hora, vezes o calor específico, a entalpia de vaporização do benzeno, quando ele está a 80 graus Celsius na forma vapor e passou a 80 graus Celsius na forma líquida, que foi que ele falou 394,5 kJ para cada quilo. Vou cortar esse com esse, eu vou ter o calor trocado que eu tiver aqui, vai ser um valor 3.630 dividido, multiplicado por 394,5, então, um valor gigante, 1,43 vezes 10 a sexta kJ por hora. Vou dividir por 3.600, tá? Para ficar mais fácil. Ou 398 kJ por segundo, que é watts, tá bom? Achei o calor trocado, não é? Que é a condensação. Esse calor que foi liberado com o benzeno, ele vai ser absorvido pela água, da mesma forma do exercício anterior. Então, esse calor aqui, o calor liberado pelo benzeno, tem que ser igual ao calor absorvido pela água. Isso tudo na zona de condensação, tá bom? Que a gente está olhando. Nessa primeira parte que eu chamei de A1. Em módulos, tá? Para ninguém ter dúvida. Que aqui calor liberado, tá? Então, isso aqui seria negativo. Então, o calor absorvido pela água. Então, eu vou pegar 398 kJ
joule por segundo vai ser igual a vazão máxima da água, 18.000. Vocês viram que aqui é segundo e aqui vai ser hora? Eu já vou transformar a vazão da água aqui, ó, vazão máxima da água, por hora, ó, por segundo, 18.140 dividir por 3.600, vocês vão ver aí que dá 5,04 quilogramas por segundo. Para eu já colocar aqui como é segundo, para conseguir cortar, só para ficar mais fácil. Então, 5,04 quilogramas por segundo de água, vezes o CP da água que ele me falou aqui em cima, 4,186 kJ por quilograma. Melhor colocar aqui os números, a equação, né, gente? Vou colocar aqui. Calor trocado é igual a vazão máxima da água, vezes o CP da água, vezes o ΔT da água. Vou colocar aqui na zona de condensação. Que às vezes eu coloco os números, fica ruim na hora que vocês forem estudar. Então, agora eu já vou colocar os números. 398 kJ por segundo é igual a 5,04 quilogramas por segundo vezes 4,187 kJ, quilograma, graus Celsius. Já colocando aqui, tá? Viu, gente? Eu já coloquei em quilojoule. Já arredondei 186 para 187. Vezes o delta da água, que vai ser o X menos 13 graus Celsius. Lembrar que o X menos 13 graus Celsius. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou ter aqui 398 divide por 5,04, depois que divide por 4,183, vocês vão ver aí que a temperatura vai dar, X aqui vai dar 31,9 graus Celsius. Então, achei o 31,9 graus Celsius. O que eu quero achar? Eu quero achar a área 1, a área de troca térmica. Para achar a área 1, eu vou fazer o cálculo do LMTD da zona de condensação. Tendo o LMTD, eu consigo calcular a área. Então, LMTD, deltas das temperaturas de entrada menos os deltas da temperatura de saída, sobre Ln de delta de entrada sobre delta de saída. Os deltas meus de entrada vai ser 80 menos 13. Vou voltar aqui no desenho, tá? 80 menos 13, deltas de entrada, deltas de saída, 80 menos o x, que é 31,9. Delta de saída, 80, ficou parecendo 86, né? 80 menos 31,9 graus Celsius. Fazendo isso daí, eu vou fazer, né? Porque eu fiz direto no outro. Quanto que vale o meu LMTD? Então, com esses valores, LMTD vai ser 67 menos 41,8 graus Celsius, dividido por Ln de 67 graus Celsius sobre 48,1 graus Celsius. LMTD, nesse caso aqui, vai dar valor de 57,4. Até aí, tranquilo, gente? Então, agora eu vou fazer o cálculo da área, que é a área A1. Para calcular a área, o Q, o A vezes LMTD.
Então, a área, consequentemente, Q dividido por U vezes LMTD. O Q trocado, 398 kJ por segundo, eu já vou colocar quilowatts, dividido por U eu não lembro quanto que é, 1,135 quilowatts metro ao quadrado vezes Kelvin, vezes 57,4 Kelvin. Já transformei ali, né, porque eu sei que é diferencial de temperatura, então eu acho o valor da minha área de troca térmica quando eu estou na zona de condensação, nesse tipo de trocador de calor, correntes paralelas. Então, essa é a minha área 1, tá bom? Área 1, calor trocado, vou colocar aqui LMTD1. 6,10. O que agora eu tenho que fazer? Eu vou fazer agora tudo para a minha zona de subresfriamento. Então, eu posso até colocar destacado aqui, zona de condensação. Tudo que a gente fez aqui foi para a zona de condensação. Vocês podem colocar aí destacado, tá? Agora eu vou fazer pela zona de subresfriamento. Para calcular, então, na zona de subresfriamento, eu tenho que saber o calor trocado. Calor trocado naquela zona. Qual que foi? Foi o calor liberado pelo benzeno em módulo tem que ser igual ao calor absorvido pela água. Calor liberado pelo benzeno, vazão máxima do benzeno, vezes o Cp do benzeno, vezes o ΔT do benzeno. Tem que ser igual ao calor específico da água, ó, vazão máxima da água, calor específico da água, vezes o ΔT da água. Voltar no desenho para ficar mais fácil. O que eu tenho? Então, a gente está olhando essa parte de cá agora, parte direita. O benzeno está entrando na forma líquida como 80 graus Celsius e saindo a 46. A água está entrando aos 31,9, que a gente achou, e está saindo a Y, que eu não sei quanto que é. O CP do benzeno foi dado aqui, tá? Ó, 1758,5, para a gente conseguir calcular ali qual que é o calor trocado. Então, voltar aqui, calor liberado, vazão máxima do benzeno, eu esqueci quanto que é. É quanto aqui? Vazão máxima, 3.630 quilogramas por segundo. Eu vou transformar ela já em segundos, tá? Então, eu vou pegar 3.630, dividir por 3.600, tá? Dá 1,08. Então, eu já vou colocar 1 quilogramas, tá? 1 quilograma por segundo, vezes o CP 1,7, 1,758, 1,758 quilojoule por quilograma vezes graus Celsius, vezes o CP, a mudança de temperatura, que foi de 80 até 46 ou 42? 46. 46 graus Celsius. Lembrar que foi na verdade, ele saiu lá de 80 líquido e foi até 46, mas se fosse o final, seria 46 menos 80, mas como eu sei que é módulo, eu já estou colocando maior menos menor para já conseguir igualar já de cara aqui, sem ter que fazer a mudança de sinal. Vazão máxima da água, eu não lembro quanto que é também, 5,04.
que foi a transformação lá dos 18.140 quilogramas por segundo, vezes 4,187 quilojoule por quilograma graus Celsius, vezes o Y menos 31,9 graus Celsius. Então, aqui, se eu fizer fizer a multiplicação 1,758 vezes a diferencial de temperatura, que é 80 menos 46, eu vou ter 59,772. Qual unidade? Vou cortar graus Celsius com graus Celsius, quilograma com quilogramas, quilojoule por segundo. Então, essa é a energia trocada na zona de subresfriamento. Uma quantidade muito menor em relação ao outro. O outro eu tinha aproximadamente 400 quilojoules por segundo, aqui agora eu tenho 60 quilojoules por segundo. Vai ser igual aqui, então, os 5,4 vezes 10 aqui, se vocês fizerem essa conta toda aí, vocês vão chegar que o valor da água que ela vai sair com um valor de 34,7 graus Celsius. É o valor aqui que eu tenho da água. Sempre lembrar que eu vou multiplicar esses dois aqui e aqui. Tomar cuidado com o valor de menos. A temperatura aqui sempre vai ter que ser maior. Nesse caso, tá? Porque o Y é uma temperatura depois que ele absorveu o calor. Então, ele tem que ser maior que 31,9. Vamos lá, tá, Alessandra? Você perguntou aqui. Vou voltar no desenho para ficar mais fácil. A Alessandra perguntou por que a temperatura da água está 31,9. Porque, inicialmente, nós fizemos a zona de condensação. Fizemos essa parte aqui da esquerda. Vimos que o vapor de saturado de benzeno sai aqui a 80 graus Celsius, vira líquido. Com isso, ele libera uma energia. Que energia que ele libera? Essa aqui, 398 kJ a cada segundo. Só de virar vapor para líquido. Essa energia que é liberada, como eu estou num sistema fechado e os dois fluidos estão em contato, a água que entra a 13 graus Celsius, ela entra em contato com esse tanto de energia aqui e ela absorve essa energia. E absorvendo essa energia, ela vai aumentando de temperatura. Até um momento que aquela minha pressão que está dentro do equipamento permite que ainda fica líquido, senão ela pode mudar de fase também, viu? Então, ela pegou essa energia de 398, a água, e foi alterar sua temperatura, foi o que a gente viu. Quanto que ela ia alterar? Aí nós vimos que ela chegaria a 31,9, quando ela absorve aquela energia a cada tempo. Então, ela chega a 31,9. Aí, beleza. Aí nós começamos agora a avaliar essa zona aqui, a zona de subresfriamento. Então, eu sei que o X aqui, ele vale 31,9 graus Celsius, que foi o que a gente calculou. Então, da mesma forma que o anterior, o que acontece? Na zona de subresfriamento, entra benzeno a 80 graus Celsius na forma líquida e sai benzeno a 46 graus Celsius. Esse benzeno, então, ele reduziu a temperatura, então quer dizer que ele liberou energia. Quanto de energia que ele liberou? Foi o que nós calculamos aqui, ó. Tanto de energia ou calor trocado. Foi o tanto que o quê? A massa de benzeno, que é 1 kg por segundo, reduziu de temperatura de 80 até 46. Achamos que é esse 59,77 kJ para cada segundo. Essa energia total liberada, ela vai ser utilizada aí para a água já mudar de temperatura, agora com a temperatura de entrada daquela zona de condensação, de zona de subresfriamento, que é 31,9, até atingir uma outra temperatura que vai ser Y, que aí é o que a gente consegue achar. Eu sei que essa temperatura, então, de saída, depois da água absorver esse 59,77 kJ a cada segundo,
vai ser na temperatura de 34,7 graus Celsius. Entendeu, Alessandra? Mais alguém que não tinha entendido? De nada. Então, achei qual que é a temperatura de saída, tá? Só lembrar que eu vou multiplicar isso tudo aqui, depois eu já acho já o valor que eu tenho da temperatura, 34,7. Achei a temperatura, então eu vou calcular LMTD. Calcular LMTD, deltas da temperatura de entrada menos delta das temperaturas de saída sobre LM de delta da temperatura de entrada sobre delta da temperatura de saída. Delta das temperaturas de entrada, delta das temperaturas de saída. Só lembrar aqui que nós estamos vendo lá aquela zona de condensação, entra aqui 80, zona de subresfriamento, desculpa, entra 80, sai 46. Entra 31,9, vai sair 34,7. Então, os deltas de entrada, 80 menos 31,9 graus Celsius, e sai 46 menos 34,7. Se vocês forem fazer aí o LMTD, nesse caso, o LMTD vai dar 25,4, tá? Deixa eu fazer aqui, né? Armar aqui 80 menos 31,9, 48,1 graus Celsius, 46 menos 34,7, 11,3 graus Celsius. Aqui, então, 48,1 menos 11,3 graus Celsius. Vou ter que apagar aqui, senão vai ficar muito junto, tá? Dividido por Ln de 48,1 graus Celsius sobre 11,3 graus Celsius. Aí eu acho aqui os 25,4 graus Celsius. Achei os 25,4 graus Celsius, agora eu vou calcular a área 2. Calor trocado é igual a U vezes A vezes LMTD. Calor trocado aqui agora foi os 50 e quanto? 59,77 kJ por segundo, é igual a 0, não é 0, é 1,100 e... esqueci o valor de U, 135 quilowatts metro quadrado vezes Kelvin, vezes a área, vezes o LMTD, que é 25,4 Kelvin. Aqui vocês vão achar a área 2, que isso aqui é a área 2, não é? LMTD 2. Eu acho a área aqui igual a 2,1 metros quadrados. Portanto, eu tenho a área total, quando são correntes paralelas, área 1 mais área 2, é igual a 6,1 mais 2,1 metros quadrados. Então, a área total, quando correntes paralelas, 8,2 metros quadrados. Alguma dúvida? Sem dúvidas? Correntes opostas, o que vai alterar? Estou fazendo de cinza, né? Fazer o mesmo, meu trocador, vou dividir aqui em zonas. Aqui agora o que vai alterar é a configuração. Entra o benzeno, 80 graus Celsius, vapor.
Aqui sai 80 graus Celsius líquido e sai 46 graus Celsius líquido. Diferentemente da outra configuração, entra água a 13 graus Celsius, sai água a um valor X', sai água a um valor Y'. Continuo, porção do lado direito, do lado esquerdo, zona de condensação, porção do lado direito, zona de subresfriamento. Como que eu faço o exercício? Zona, então, de condensação, que é essa parte aqui, eu vou colocar aqui condensação e subresfriamento. É exatamente a mesma coisa. Zona de condensação, eu preciso saber ali se as temperaturas agora vão ser as mesmas, o X' e o Y', e eu tenho que saber ali qual que é o calor trocado na zona de condensação. Qual que é o calor trocado na zona de condensação? É o calor que o benzeno liberou, não é? Vazão máxima do benzeno vezes o ΔH dele, que foi 398 quilowatts, que a gente já calculou lá em cima. Já estou fazendo aqui mais rápido, tá, gente? Mas a gente calculou aqui, que é a vazão máxima vezes o ΔH que foi dado no exercício. Para eu saber qual que é a minha condição aqui da água, só para mostrar para vocês, eu não consigo calcular, tá vendo? Porque eu tenho um X e tenho um Y', então eu tenho duas variáveis. No caso de correntes opostas, então é melhor eu começar de trás para frente. Porque se eu fizesse aqui agora o calor trocado, o calor do benzeno igual ao da água, então eu ia ficar com X e Y. Então aqui é mais fácil eu começar para a zona de subresfriamento. Na zona de subresfriamento, é lá o calor trocado pelo benzeno, mas aqui eu tenho Cp do benzeno vezes o ΔT do benzeno. Que ΔT que foi? De 46 até 80, na verdade, de 80 até 46. Que a gente viu que é os 50, não lembro aqui, 59,77. 59,777, 772 kJ por segundo. Esse foi o calor trocado ali, é o mesmo calor absorvido pela água, que vai ser vazão máxima da água, vezes o Cp da água, vezes o ΔT da água. Então, eu vou igualar esses dois calores, 59,772 kJ por segundo, é igual a vazão máxima da água, 5,04. Deixa eu ver aqui. Vazão da água, algum lugar, 5,04. 5,04 quilogramas por segundo, vezes 4,187 kJ por quilograma graus Celsius, vezes a temperatura que vai sair, X' menos 13 graus Celsius. Então, essa é a variação que eu vou ter ali. Sabendo daquilo ali, eu vou achar esse meu X' vai ser 15,9 graus Celsius. Sabendo desse 15 desse valor de X', eu vou calcular LMTD. LMTD, eu preciso saber os deltas da temperatura de entrada e os deltas das temperaturas de saída. Sabendo, então, os deltas de temperatura de entrada, que eu tenho na minha zona aqui de subresfriamento, vou chamar aqui, essa aqui minha área A0 e essa aqui minha área A igual a A. Então, essa aqui é a minha entrada, então vai ser 80 menos os 15,9 graus Celsius, e o outro vai ser 46 menos 13. 46 menos 13. Essa aqui vai ser o meu LMTD. Opa, movi sem querer aqui, tá bom? Desculpa aí vocês.
Então, montando aqui, 64,1 menos 33 graus Celsius, dividido por Ln de 64,1 graus Celsius sobre 33 graus Celsius. Aqui vocês vão achar o LMTD igual a 46,1 graus Celsius. Agora eu vou achar a área. Calor trocado é igual a U vezes A vezes LMTD das correntes cruzadas, tá? Depois vocês nomeiam aí, eu não coloquei nome para não ficar confuso, colocar correntes cruzadas da área 2, alguma coisa assim. Então, aqui vai ser 59,772 kJ, posso colocar quilowatts, é igual a 1,135 quilowatts metro quadrado vezes Kelvin, vezes a área, vezes os meus 46,1 Kelvin. Aqui a área aqui vai ser de 1,1 metro quadrado. Em seguida aqui, vou para a zona de condensação em correntes cruzadas. Calor trocado. Na zona de condensação, nós já calculamos a condensação do benzeno, vai ser a vazão máxima do benzeno, vezes o ΔH do benzeno, que foi determinado com 398 quilowatts. Lá na letra A, ficou mais fácil. Esse calor trocado vai ser, esse calor liberado pelo benzeno vai ser absorvido pela água, para eu verificar qual que é a temperatura da água. Então, vai ser 398 quilowatts vezes a vazão máxima da água, 5,04 quilogramas por segundo, vezes o CP da água, 4,187 kJ por quilograma graus Celsius, vezes a temperatura da água, que vai ser o quê? O Y' menos a temperatura que a gente acabou de achar, 15,9 graus Celsius. Se eu fizer aqui o Y', ele vai dar a temperatura de as mesmas que nós achamos aqui em cima, que se vocês forem olhar, vai dar os 34,7 ou 0,8, bem parecido aqui, tá? 34,7 graus Celsius. Como os fluidos são iguais, a temperatura aqui resultante final é a mesma. Achei aqui, então, a minha temperatura, agora eu vou calcular o LMTD. Delta das temperaturas de entrada, delta das temperaturas de saída. Aqui fazer, então, o desenho, zona de condensação, entra 80 graus Celsius, sai 80 graus Celsius. Entra 15,9 graus Celsius e sai os 34,7. Vou chamar aqui de A igual a 0, então vai ser minha entrada, e vou chamar aqui de A igual a A, vai ser a minha saída. Então, minha entrada, 80 menos 34,7 graus Celsius e 80 menos 15,9 graus Celsius. Então, 80 menos 34,7, 45,3 graus Celsius, 80 menos 30,15,9, 64,1 graus Celsius. Então, o LMTD, 45,3 menos 64,1 graus Celsius, dividido por Ln de 45,3 graus Celsius sobre 64,1 graus Celsius. Esse LMTD, se vocês fizerem aí, vai dar o valor de, deixa eu ver aqui, a 54,1 graus Celsius. Sabendo esse valor, agora eu vou calcular a área da zona de condensação. Calor trocado, U vezes A vezes LM
TD. Calor trocado aqui, 398 quilowatts, dividido por 1,135 quilowatts metro quadrado vezes Kelvin, vezes 54,1 Kelvin. Essa é a minha área. A área aqui vai dar 7,6 metros quadrados. Desculpe, 7,6 não, 6,5. 6,5. Então, a área total para correntes opostas é a área total. Eu não coloquei nome de nada, né? A área de condensação, vou colocar aqui. E aqui a área de subresfriamento. Então, vai ser a área de subresfriamento mais a área de condensação das correntes cruzadas. Então, a área total, corrente cruzada, é igual a 1,1 metro quadrado mais 6,5 metro quadrado é igual a 7,6 metros quadrados. Então, essa área total que eu tenho é quando eu tenho correntes opostas, é uma área um pouco menor em relação a correntes paralelas. Correntes paralelas a gente achou aí 8,2, agora essa aqui a gente achou 7,6. Alguma dúvida, gente? Aqui a gente finaliza, então, a parte de operações de transferência de calor, tá bom? Na próxima aula a gente vai entrar já em secagem.